Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 34. Estamos na apostila 2, na página 38, falando a respeito de genética, e hoje a aula é sobre a primeira lei de Mendel. São 3, vamos ver a primeira. Então, a gente está vendo o DNA, a gente está vendo as características, como são transmitidas, e tudo começou lá em 1856, quando um monge... Por que a professora marcou o monge na apostila? Para vocês perceberem que nesta época aqui, os cientistas ficavam em mosteiros, porque era no mosteiro que tinha a horta, que tinha o vinho, que tinha a plantação, a agricultura, acesso aos livros, à ciência. Então, a maioria dos seres humanos que queriam se tornar cientistas acabavam indo para mosteiros, não necessariamente para virar padre, tá? Então, o Mendel era um menino quando ele pegou e começou a observar as ervilhas do mosteiro. E ele reparou nas ervilhas, ele não queria saber como ocorria a transmissão. Ele primeiro viu lá no jardim as ervilhas e ele percebeu que as ervilhas tinham características diferentes. Então, ele percebeu que existia diferença na forma da semente, que existia semente lisa e semente rugosa. Depois ele percebeu que tinha ervilhas que são amarelas e ervilhas que são verdes. Ele também reparou que umas produziam flores púrpura e outras branca. Ele viu a forma da vagem, que uma tinha vagem lisa e a outra tinha vagem rugosa. Reparou também na cor da vagem relacionada com a produção da semente. A posição das flores no caule e a altura, o tamanho da planta. Então ele ficou com essas características martelando na cabeça dele e ele resolveu cruzar essas ervilhas entre si para ver o que acontecia. Então, quando ele começou a fazer o registro dessa experiência, ele anotou assim, que as primeiras plantas que ele ia fazer o cruzamento iam ser puras. Então, ele pegou esta e pegou esta, sem ser cruzadas. Aí, ele pegou essas plantas aqui e cruzou entre essas plantas mesmas. E percebeu que não havia variação nas características. E ele viu que todas as características apareciam, tá? Ele percebeu que devia ter alguma coisa relacionada com a transmissão da característica hereditária. Aí, ele denominou essa geração pura aqui, ele denominou de geração parental, os pais, tá? Quando ele pegou uma flor, daí já falei para vocês que se manteve tudo original, né? Aí ele pegou essa flor de linhagem pura e cruzou com esta de linhagem pura. Quando ele cruzou a roxa com a branca, nasceu roxa, a primeira geração, filhos, pais e filhos. Então ele percebeu que a cor púrpura era uma cor que dominava a cor branca. Aí, ele pegou essa planta aqui e cruzou com esta mesma planta e obteve a autopolinização. Ele fez com que o pólen dessa planta fecundasse o ovário desta planta para poder observar os netos. Quando ele cruzou essa com essa mesma, ele reparou que a geração de netos nascia 3:1. Nasciam 3 flores púrpuras e uma flor branca na mesma árvore, né? Na mesma planta.
Para explicar isso, ele decidiu, ele nomeou, foi a descoberta dele, não existia estudo sobre isso. A ciência é dinâmica, você faz uma experiência. Se ninguém tiver feito a experiência antes, aquele registro é teu. Vem alguém e faz a mesma experiência com você e descobre outra coisa. Aquela tua experiência cai por água abaixo e passa a valer a da outra pessoa. Então, quando ele fez isso, não existiam estudos. Então, ele denominou que o fator que fazia a cor aparecer ia ser chamado de alelo, né? Hoje em dia. Na época ele deu outro nome. Mas esse alelo aqui é aquele locus que a gente viu no DNA. Aqui, ó. Lembram que aqui são alelos, se manifestam. Aqui não são alelos, não se manifestam. Eu já tinha dado exemplo aqui para vocês, ó, da primeira lei de Mendel. Aí, o que ele percebeu? Que quando ele denominou, né? Existem as características. Alelos são as características. Quando o alelo é recessivo, aparece 2 letrinhas minúsculas do nome recessivo. Então é branco, por isso que é B e não R de roxo, tá? Para você sempre poder saber qual é o fator recessivo. E daí a letra maiúscula, as 2 maiúsculas, é o dominante. E nesse hibridismo aqui, nessa mistura aqui dela com ela mesma, a gente diz que é heterozigoto, mas continua sendo dominante, porque tem um Bzão. Então aqui você tinha Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho, porque eram linhagens puras. Quando cruzou, cada um mandou uma letrinha, ficou Bzão, Bzinho. Quando ele cruzou Bzão com Bzinho, e para fazer os exercícios da lição de casa, você tem que entender que você vai ter que criar esse quadrinho, dividindo assim e pondo os alelos aqui. Então, aqui é a mãe e aqui é o pai. Um é Bzão, Bzinho e o outro é Bzão, Bzinho. Agora, o resultado nos quadrantes vai ser a multiplicação das letrinhas. Bzão, Bzão. Aqui esse com esse vira Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. E aqui Bzinho, Bzinho. Então, a probabilidade de nascer as flores roxas vem daqui. Uma flor roxa, outra flor roxa e outra flor roxa e somente uma flor branca. Por isso que é 3:1 na questão desta característica aqui, certo? Cada indivíduo apresenta 2 alelos, porque vem um do pai e outro da mãe. Então, no caso dos seres humanos, é 23 cromossomos do pai, mais 23 cromossomos da mãe, que vai formar o serzinho de 46 cromossomos. Então, um alelo vem da mãe, o outro alelo vem do pai, certo? Então, daí ali o que a professora já explicou para vocês. Quando é Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho, as letras são iguais, as letras, o zigoto, né, a estrutura do DNA é igual. E a estrutura do DNA é diferente, hétero é diferente em latim, tá? Então, o que está explicado aqui é o que a professora explicou na página anterior. Isto é a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel diz que a herança é determinada pelo gene e quando o gene é homozigoto, a herança é monogênica, que é a lei da segregação independente. O que é segregar independente?
eles se separam de uma forma aleatória e fazem a combinação. Então, quando tem o cruzamento entre seres, a troca gamética, você não sabe se o teu filho vai nascer loiro, moreno, loiro de olho azul, moreno de olho castanho, porque você não sabe qual foi o gene que foi utilizado naquela situação. Por isto que é segregação independente. Outras características que são determinadas por monogenia. O lobo da orelha. Quando o lobo da orelha é solto e quando o lobo da orelha é preso. Covinha no queixo. Quem consegue fazer o buraquinho no queixo é herança. Enrolar a língua, dobrar a língua no meio. E o albinismo, a ausência de melanina, que é a foto desse menino. O cabelo não é loiro, é branco, a pele não é branca, é altamente branca e os olhos são vermelhos. E a polidactilia, que é um dedo a mais no pé ou na mão, tá? Isso tudo vem do cruzamento das informações. Para a lição de casa, a página 41. Por que que eu fiz essa explicação aqui para você? Que você vai ter que desenhar o quadrado, você vai ter que pôr os parentais, você vai ter que pôr os alelos e você vai ter que fazer o cruzamento desses alelos. Porque a partir de agora, até o vestibular, 2º grau, ensino médio e a faculdade de biologia, melhoramento genético e o que mais vocês forem fazer, você vai ter que fazer o quadrado e você vai ter que fazer a mistura dos genes, tá bom? Então, na próxima aula, corrigiremos esses exercícios. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.